Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Construtora Jobim, Zana, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico. Olá, bem-vindos ao especial jurídico do Giornale. A partir de agora, você acompanha uma entrevista com o eminente desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Giornale está no ar. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Oneide Diesel Center, Vinter Soluções em Tecnologia, Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Minha Lavanderia e Restaura Jeans. DB Graus Gesso Acartonado. CDL Santa Maria. Léo Casa e Construção. Facas Coqueiro. Humor Amor Build. Sul Contábil Assessoria Empresarial. Olá! Nesta edição histórica, o Giornale recebe uma das personalidades mais relevantes do cenário jurídico contemporâneo do Rio Grande do Sul, o ilustríssimo desembargador Ulisses Fonseca Lousada. Após mais de 3 décadas dedicadas à justiça e mais de 1.700 julgamentos presididos no Tribunal do Júri, o magistrado assumiu, em 1º de junho de 2026, o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma ascensão construída pelo mérito. Reconhecimento a uma trajetória marcada pela firmeza, pela erudição jurídica e pelo compromisso inabalável com o Estado democrático de direito. Responsável pela Vara de Execuções Criminais da região central e pela primeira vara do júri da comarca de Santa Maria, onde foi diretor do fórum por 3 gestões. Consolidou-se como uma das mais respeitadas referências do judiciário gaúcho, com atuação em júris de alta complexidade, incluindo as fases derradeiras de um dos processos mais emblemáticos da história recente do país, o caso da Boate Kiss. Em 2024, também integrou a coordenação do processo eleitoral municipal. Natural de Rio Grande, é doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Professor adjunto da UFSM, pesquisador, conferencista e escritor. O agora desembargador construiu uma trajetória que transcende os tribunais e alcança o campo acadêmico e científico. À frente do Centro de Referência em Estudos sobre Educação e Formação Humana no Sistema Penitenciário Brasileiro, certificado pelo UFSM e pelo CNPq, torna-se voz ativa na reflexão sobre justiça, educação e cidadania. Uma vida dedicada ao direito, uma trajetória que honra Santa Maria, um nome que passa a integrar os registros maiores da justiça gaúcha. Meus cumprimentos ao senhor, nosso ilustre desembargador. Sua promoção por merecimento é motivo de muita honra para todos nós. É um momento importante para o Giornale, para a TV Santa Maria, para toda a nossa audiência que tem a oportunidade de acompanhar a sua trajetória e extraordinária densidade jurídica e humana. É um momento significativo para Santa Maria, a sua posse, e para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ganha sobremaneira com a sua chegada. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Ulisses Fonseca Lousada. Mais uma vez é um prazer imenso me encontrar nesse programa contigo, Giovanni. Um programa, um Giornale, que já tem tomado conta da nosso cotidiano aqui da cidade de Santa Maria. E sempre quando sou convidado eu me sinto bastante honrado, E com muita alegria eu sempre venho aqui e continuarei sempre vindo,
todas as vezes que tu achar que é importante, que eu traga alguma fala, que a gente converse alguma coisa a respeito. Muito obrigada pelas suas considerações, e o nosso veículo estará sempre à sua disposição. Será um prazer divulgar tudo o que acontece agora, então, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dr. Ulisses Fonseca Lousada, após mais de 3 décadas dedicadas à magistratura criminal, o senhor chega agora ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. E em termos humanos e institucionais, o que muda para o senhor na sua forma de ver a magistratura ao deixar a primeira instância e passar a ocupar uma cadeira de desembargador? Eu decidi essa caminhada bem recente, né? Eu não tinha essa visão. Desde que entrei na magistratura, há algum tempo atrás, eu nunca pensei em promoção, em mudança de locais onde eu me encontrava, né? Sim. Porque a magistratura realmente, eu me apaixonei por ela. Desde a comarca que eu entrei, eu pensava sempre em continuar ali. Eu só pensava diferente quando eu era promovido, ou de alguma forma, a gente na própria carreira como juiz substituto, fica substituindo em vários locais, né, em várias comarcas. E aqui em Santa Maria mesmo, algum tempo atrás, eu nem pensava em ir embora de Santa Maria. Santa Maria faz parte da minha vida, eu sou cidadão santamariense, né? Eu tenho 2 filhos nascidos em Santa Maria, tenho 2 netos nascidos em Santa Maria, então Santa Maria faz parte da minha vida, faz parte da minha caminhada, faz parte do meu percurso. E eu tenho um profundo amor por Santa Maria. Talvez o local onde eu mais tive presente seja Santa Maria. A própria minha terra onde eu nasci, meu torrão de areia, eu talvez não tenha ficado tanto tempo como fiquei em Santa Maria. Não digo temporalmente, mas efetivamente, de uma forma mais concreta, né? Sim, uma carreira consolidada. Não, amigos. Uma vida. E, evidentemente, a minha terra foi onde eu nasci, onde eu tenho meus parentes, tenho meus amigos, né? A gente fala dos amigos de infância, né? Os locais para onde eu gostava de ir, e time de futebol que eu torcia, enfim, aquela infância que a gente tem, que a gente sempre carrega, né, durante a caminhada. Mas a minha efetividade realmente foi aqui em Santa Maria. E muitas pessoas dizem que eu sou um santamariense, e eu sou um santamariense. Tanto que quando eu estou indo agora para o tribunal, quem vai é um santamariense. Você já é considerado cidadão santamariense, depois de tantos anos, mesmo sendo natural de Rio Grande? Não, eu tenho título de cidadão santamariense. Eu sou cidadão santamariense. Já há bastante tempo, hein? Então, eu sou uma pessoa, hoje, um representante, um juiz, um magistrado de 2º grau, oriundo de Santa Maria. Dr. Ulisses Lousada, na primeira instância, o magistrado ele vive o drama humano de maneira imediata, de maneira direta. Já no tribunal, né, há também a responsabilidade de construir entendimento institucional, a utilização de jurisprudências e de um sistema, de uma direção, de todo um sistema de justiça. Isso aí muda bastante em relação à primeira instância nessa sua nova posição. É que a nível pelos dias que eu tive lá presente, né, a gente vai sentindo o ambiente, conhecendo Sim. o ambiente, que é uma estrutura completamente diferente, né? Como juiz de 1º grau, a gente julga, tu é o juiz, tu tem que decidir. No 2º grau, a gente já julga de forma de colegiado. E, então, a responsabilidade, não que seja menor, mas ela é mais em conjunto, né? E a apreciação talvez seja um pouco mais apurada. E, na verdade, tu vai trabalhar em cima de decisões de juízes de 1º grau. Sim. Com leituras, enfim, mas é uma oportunidade que eu vi. Eu achei que a minha leitura, que a minha primeira visão ia ser diferente do que realmente eu penso agora, né? Eu penso que é um momento em que eu precisava, eu acho que era essa a minha caminhada. Eu até um certo tempo agora, depois de ter feito esse concurso, porque é um concurso, né?
a gente disputa com outros colegas, né? E eu tive a felicidade de conseguir por merecimento. E eu não tinha ainda essa visão, essa leitura que eu tenho hoje, porque eu acho que chegou um momento. Eu sei que Santa Maria precisa de mim, mas eu também preciso de Santa Maria até no sentido de vir ajudar as pessoas. Claro. Aqui. E eu estou sentindo hoje que eu passo nas ruas, as pessoas que eu nem as conheço, né? Elas vêm, se abraçam em mim, e tem algumas instituições que há muitos anos eu venho ajudando, né? E se preocupe se eu vou continuar ajudando. Eu estou dizendo aqui, ao vivo e a cores, eu vou continuar ajudando as mesmas entidades que eu venho ajudando, e algumas mensalmente, e vou continuar enquanto eu tiver condições, de continuar ajudando a todos, como eu sempre venho fazendo já há algum tempo. Então não tem que ter preocupação nesse sentido. Vou continuar sempre levando a bandeira de Santa Maria. Eu estava dizendo agora numa reunião que nós tivemos lá no tribunal, que estava o presidente, o corregedor-geral e outros desembargadores, o primeiro grau ele está tatuado em mim. Tá? Ele está tatuado em mim. Sem sombra de dúvidas. Ele está tatuado em mim. Quer dizer, eu vou levar, e muitos colegas nos grupos de juízes de tribunal do júri, né? Eles dizem, poxa, agora que tu está lá, tu sentiu as dores do que é um juiz de júri. Exato. Que é diferente. Eu já participei já fiz parte de várias comarcas. Eu participei, já andei por várias comarcas do interior, já fui juiz de entrância inicial, na intermediária e agora na final. Então eu acho que eu passei por todas as dores que um juiz tem que passar. Então é uma caminhada, né? Então eu sei o que passa um juiz, sei o que são as necessidades da população, do povo, de cidades menores, cidades medianas, cidades um pouco maiores, né? Sim. E quando a gente está numa entrância inicial, nós somos, como se diz, um clínico geral jurídico, né? Nós pegamos tudo que é espécie de fatos que ocorre na vida relacional que a gente tem que resolver. Eu já fui juiz do trabalho, julgando questões trabalhistas na primeira instância, porque não tinha juiz do trabalho. Então, questões, matérias de competência federal, eu já fui também com marcas de entrância inicial, porque tu Sim. um clínico geral jurídico. Isso me traz alguma experiência, alguma caminhada, e esse amontoado de situações que me levam agora a, de repente, poder trazer alguma colaboração, continuando, colaboração para a comunidade, Santa Maria e também para o resto do Rio Grande do Sul. Né? Sim, Santa Maria agradece essas suas colocações, essa sua colaboração permanente. Né? Então nós estamos diante de uma trajetória longa, é uma experiência acumulada que com certeza vai fazer a diferença agora neste novo momento profissional, né, que ganha uma dimensão ainda mais estratégica. Bem, a sua trajetória revela uma singular, uma particular combinação entre o rigor técnico do direito penal, a formação humana e uma profunda reflexão sobre a educação, sobre o sistema prisional. Conhecemos a forma de atuar aqui em Santa Maria, no fórum e nas instituições educacionais também. E em um tempo em que o judiciário ele é frequentemente cobrado por respostas rápidas, celeridade, por respostas punitivas, como o senhor pretende levar ao segundo grau todas essas questões, especialmente essa visão mais humanista sobre a justiça? Uma das facilidades que tem os juízes de segundo grau, os magistrados de segundo grau, está exatamente na sua liberdade, né, maior que a do primeiro grau, de mostrar aquilo que tu entende que é o mais correto, o mais certo. Né? E eu tive essa visão, porque eu acho e tenho essa visão, não só porque eu trabalho muito na área criminal, e a gente sente as dores do mundo, né? Não só para aquelas pessoas que sofrem as agressões, mas também para aquelas pessoas que, num primeiro momento, são protagonistas dessas agressões. Né? E eu aprendi com isso. E vou realmente, embora possa haver, no primeiro momento, algumas divergências, né, a nível de colegiado, eu vou tentar, pelo menos, conseguir trazer a minha visão, a minha leitura, né, para os outros pares lá do colegiado, a minha leitura de um juiz que foi bastante tempo, juiz de primeiro grau, varas pesadas, né? A vara do júri é uma vara realmente pesada. Extremamente. E eu vou ir exatamente para uma primeira Câmara Criminal.
Talvez a primeira, como se diz sempre, a primeira é aquela que tem mais assoberbada, que as responsabilidades são um pouco maiores. Então é uma forma, quer dizer, eu chego lá com alguma caminhada já, com uma visão, e mais ainda porque há muito tempo eu sou professor universitário. Então, alguma coisinha que eu sei de processo penal, eu vou tentar trazer para aquela câmara, ou para a turma, ou para o grupo que eu me encontrar, de alguém que tem uma visão da técnica, né, do processo penal, sim, do direito penal, da criminologia, mas também uma visão fática, né, empírica daquilo que eu passei. Da realidade. Eu me lembro que tinha um advogado aqui, algum tempo atrás, na época de um processo rumoroso que nós tivemos aqui, que me disse que eu estava tentando fazer o meu código de processo penal. Eu nunca tentei fazer o meu código de processo penal, mas eu tenho que fazer uma leitura do código de processo penal em cima da experiência e da caminhada que eu vejo dia a dia. Né? Então agora a oportunidade de eu tentar, de alguma forma, fazer valer a jurisprudência daquilo que eu sempre pensei. Perfeito. Então, eu acho que é o momento, sabe? Eu acho que Deus colocou exatamente o momento certo. Eu me decidi, talvez tenha sido no final do ano passado, a respeito disso, eu não tinha. Mas o principal de tudo isso, sabe, Giovanni? Eu tenho um resgate. Eu tenho um resgate para com a minha mãe. Né? Porque eu entrei na magistratura não querendo vir para a magistratura. Estava muito bem realizado como advogado na minha cidade lá. E a minha mãe insistia, não, mas tem que fazer concurso para juiz. E eu acabei fazendo. E aí depois que eu era juiz... Realizou o sonho da mãe. Exatamente, porque ela era uma professora estadual, dava aula de manhã e de tarde, e ainda fez direito, cursou direito na URGS à noite. Então, às vezes ela vinha de carona, às vezes vinha de ônibus de Canoas para Porto Alegre. Chegava atrasada na aula, né? Ela teve grandes professores, um deles que realmente trouxe essa notícia, essa informação que ela me passou, que era Atos Guzmão Carneiro. Ele dava processo civil para ela na URGS, e quando ele entrava na sala de aula, ele fechava a porta-chave. Ninguém entrava e ninguém saía. A única pessoa que ele deixava entrar era ela, porque ela era professora. Sim. Ela vinha de ônibus, direto, muitas vezes sem jantar. Né? Ela era reconhecida, valorizada. Ele deixava, e veja, ela era uma mulher guerreira, forte, a mulher mais inteligente que eu conheci até hoje, e que tinha 3 filhos homens. Olha, se já cuidar de um filho homem já é complicado, imagina 3 filhos homens. Uhum. Então, sabe, e ela se formou, fez uma ação só na vida dela, um inventário, e ela chegou a fazer até uma placa. Então, ela não tinha condições de prosseguir na vida jurídica, né? Porque ela era professora e tinha que continuar dando aula, porque ela tinha que sustentar os filhos, tinha que pagar o aluguel do apartamento que ela tinha. Então, eu comecei a sopesar sobre isso, sabe? E era o desejo dela, e eu fui advogado, e hoje penso, talvez até por causa dela, meu pai também era advogado, mas ele tomou um outro rumo na vida, progrediu, mas a minha mãe também, de uma outra forma, né, em cima da profissão dela, numa época que a mulher lutava muito. Era difícil para a mulher, a luta de uma mulher. Né? Eu não estou dizendo que hoje seja fácil, porque existe a lei da violência doméstica. Não, é que na época realmente a mulher tinha que ser muito guerreira, e ela era muito guerreira. As dificuldades realmente eram maiores. Muito, né? Ela não tinha computador, não tinha hoje nada. Nós temos uma tecnologia aí. E ela dava aula de história, sabe? Ela tinha que estudar e depois tinha que ler muito. Sim. E ainda fazer faculdade de Direito. Veja, Atos Guzmão Carneiro, outro professor dela, Paulo Brossard de Souza Pinto, quer dizer, pessoas... A URGS, na época, era muito forte. Né? Sim. E ela enfrentou tudo isso, sempre sorrindo, e tinha 3 filhos homens que cuidavam mais dela do que se ela tivesse marido, porque a gente tinha uns ciúmes dela embaixo. Ela era uma mulher bonita, sabe? Então eu achei que tinha uma obrigação para com ela. Tinha um legado que eu devia para ela. E aí fui juiz, e ela insistiu que eu tinha que ser desembargador, e eu, não, mas eu estou bem.
As cidades que eu passei, né? Santa Vitória, sim, Pelotas, Rio Grande, eu fui juiz em Rio Grande. Depois aqui em Santa Maria, ela me dizia, não, mas tu tem que ser desembargador. E eu relutei, até que uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, ela faleceu, né? E aí aquela situação começou a bater em mim. E começou a bater em mim e eu acho que é o resgate que eu tenho que fazer para ela. Eu vou entrar lá no tribunal e eu não vou dizer o que eu vou fazer. Sim. Mas eu vou fazer uma grande homenagem para ela, porque quem está entrando lá é ela. Sim. Junto comigo, mas ela que está entrando. Porque ela merece. Você está realizando todos os sonhos de uma mãe. Quando ela faleceu, né, nós ficamos um pouco perdidos naquela situação, mas eu me lembro que a gente até se encontrou. E eu me lembro que eu olhei à noite assim uma estrela, né? E eu realmente sentia que era ela. E todas as vezes que eu penso nela, eu penso numa estrela. E quando vejo uma estrela à noite, eu penso nela. Eu vejo que ela está me olhando. E casualmente o nome dela é Estrela Mary. Estrela Mary. Então é o resgate que eu vou fazer, o resgate que eu tenho que fazer. Acho que essa minha caminhada toda, ela tem, ou tinha, uma previsão, né? Ela tem seus méritos, seu amplo conhecimento, sua trajetória aí inabalável na um carreira do direito. resgate que eu tenho que fazer, né? Eu acho que é hora de eu continuar ajudando Santa Maria em tudo aquilo que eu puder. Sempre o senhor foi assim? Sempre fui assim. Teve essa condução? Eu nunca... Sempre a mesma pessoa, o mesmo ser humano. Eu não tenho por que ser diferente. E eu nunca fiz ajures, né? Nunca fiz escola do Ministério Público, nunca fiz nem esses cursos na época. Saí da minha cidade lá, tive sorte de passar num concurso. Sim. Enfim, então eu acho que eu tenho que seguir essa caminhada, mas eu acho que o principal de tudo isso, sabe, Giovana, é um recado, porque é possível, mesmo para aqueles que não têm condições de se armazenar de um contingente assim cultural para concorrer. Eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Então, é possível, não precisa ser filho de juiz, filho de promotor, né, para conquistar. Conseguir, e acho que todas aquelas pessoas que também assim o quiserem, conseguirão, claro, né? Eu digo isso na faculdade, basta a gente querer. Claro. E é uma grande força que o senhor traz aqui no jornal, é uma mensagem muito importante para quem quer seguir a carreira jurídica, né, galgar altos cargos no segmento jurídico. E com certeza será muito bonita essa sua homenagem que o senhor fará no momento mais importante da sua carreira. O senhor já passou por vários momentos importantes e estamos diante de mais um momento profissional extremamente relevante para todos nós, para toda a sociedade, e para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Voltando às suas considerações iniciais, podemos dizer que o grande desafio contemporâneo do judiciário seja exatamente esse equilíbrio, ou preservar a autoridade sem perder a humanidade, não é, doutor Ulisses? Nesse sentido, decisões judiciais, elas podem produzir não apenas efeitos processuais, mas efeitos sociais permanentes, dentro da sua visão humanista. Sabe, Giovanni, eu tenho pensado muito a respeito de tudo isso, né? Uma certa maturidade adquirida, não só pela idade, mas também pela caminhada, né? E o que mais me fortaleceu, vamos dizer assim, o que mais me amadureceu foi um contraste muito grande que eu convivi. Ou seja, o juiz de júri, ele é diferente. O júri é diferente, o juiz de júri mais diferente ainda das demais espécies de competência de jurisdição. Eu já participei de outras todas, né? Sim. E porque ele é um juiz em que o júri é o órgão mais democrático que tem no judiciário. Porque o povo está vendo, né, como o judiciário faz a sua justiça. E ali tudo é ao vivo e a cores, né? O advogado, ele vai lá e se expõe. O promotor vai lá e se expõe. O próprio réu se expõe. E o juiz também.
Não tem como vamos parar agora e vamos para o gabinete, não, é tudo ao vivo e a cores. E aquilo ali realmente é a vitrine judiciária. E vai a júri os fatos que são os mais graves, tanto que está no primeiro artigo do Código, da parte especial do Código Penal, que é o artigo 121. Ele é o primeiro porque é o mais importante, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos. Todos os outros bens também, juridicamente e penalmente prescritos e preservados, eles são importantes, mas a vida é a vida. E no júri tu vai discutir exatamente se a pessoa praticou ou não um fato contra a vida. Então, ele é muito pesado. Existe muita condenação. Né? E, às vezes, tu tem que trabalhar mais com tecnicismo, mas também tem que trabalhar com humanismo. Mas eu quero te dizer que o que mais me amadureceu é ter, conjuntamente, paralelamente, ser juiz do júri e ser juiz da VEC. Porque na mesma proporção em que eu condenava, eu me obrigava a recuperar. E é o que eu venho dizendo sempre na sala de aula, e foi uma coisa um pouco mais imperceptível para mim no primeiro momento, mas é o que eu falava na sala de aula. Né? Toda e qualquer pessoa, quando pratica um fato ilícito, um fato criminoso, e realmente ela é comprovado que ela praticou o fato e tem que ser responsabilizada, ela tem que cumprir a pena dela. O Estado tem a obrigação, né, de cumprir e condenar aquele que desvirtuou um fato ocorrido na vida de relação que foi contrário à paz social. É um dever do Estado, mas também é um dever do Estado, é um poder-dever do Estado, mas também é um dever do Estado recuperar aquela pessoa. Então eu em determinados momentos, quase 3 anos da minha vida, eu já fui várias vezes juiz da execução penal, mas nesses 3 últimos anos que eu tive esse compartilhamento do júri com a VEC, me propiciou a colocar em prática aquilo tudo que eu sempre falei na sala de aula. Ou seja, o Estado cumpre a função de condenar, mas ao mesmo tempo ele tem a obrigação de recuperar. E isso me trouxe um amadurecimento, né? Um amadurecimento em todos os sentidos, porque me fez construir a técnica com o aspecto social, com o aspecto humanístico, porque pior que seja a pessoa, ela sempre tem que ter o direito de um dia se recuperar. E como o contrário é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa não praticou nenhum fato na vida, mas praticou um, então ele tem que realmente cumprir aquela pena que lhe foi imposta. Então isso me trouxe um amadurecimento. Parece que seria quase que um preparativo para o 2º grau, porque eu chego no 2º grau exatamente com essa visão, com essa leitura, do que é um juiz que condena e absolve, e o que é um juiz dentro de uma casa prisional que tem que buscar realmente a recuperação daquelas pessoas. Não significa dizer que ele tem que recuperar, não significa dizer que o condenado tem que aceitar aquela recuperação, mas o Estado tem que oferecer para ele. Dentro deste assunto, que eu acredito que poucos magistrados tiveram a experiência, não é, doutor Ulisses, de atuar simultaneamente no Tribunal do Júri e também na VEC, na Vara de Execuções Criminais, aplicando a pena e depois acompanhando todo esse processo dos efeitos concretos da pena, que é dentro do sistema penitenciário, conforme o senhor elucidou. Em relação a este contexto todo, como o senhor moldou a sua visão em relação à culpa, à punição, ressocialização? O senhor comentou que a sua visão hoje é outra, sua percepção é outra em relação a essa vivência. Não, eu entendi a tua pergunta. Eu quero dizer que eu sempre tive essa visão, mas eu nunca consegui materializar para mim. Eu fiz essa leitura agora, dessa caminhada que eu sempre fiz, né? Eu sempre tive essa ideia de tentar conciliar, porque eu achava que o juiz, e acho ainda, hoje mais ainda, né, que o juiz não pode ser um terceiro contendor. Ele tem que ser alguém que venha para resolver. Porque se já existem 2 partes conflitantes, a pessoa que vai julgar não pode ser uma terceira pessoa que traga uma terceira pretensão, uma terceira visão daquilo. O juiz tem que compor. Essa é a visão do judiciário. Quando o Estado outorgou ao Poder Judiciário, ou elegeu o Poder Judiciário como um órgão responsável para trazer a paz na vida relacional, né?
aquelas teses do Rousseau, enfim, do contrato social, quando ele fez aquele contrato social com a sociedade, na verdade ele otorgou, ele deu uma procuração para que o judiciário resolvesse esses conflitos. Que o judiciário serviria como se fosse um bombeiro, né, apagando a chama do fogo social. Então não pode um juiz chegar e aumentar mais, botar mais gasolina, Claro. botar mais carvão naquela fogueira que já está estacionada ali, colocada para o judiciário resolver. E isso aí me possibilitou, durante essa minha trajetória, tentar, instintivamente eu caminhava nesse sentido. E hoje eu consigo fazer uma leitura disso, né? Então eu chego no tribunal exatamente com essa visão, com essa leitura. O fato, por mais grave que seja, e tem que ter uma resposta, isso não significa dizer que nós temos que eliminar as pessoas que ali se encontram. É isso. Perfeito. Porque há uma diferença importante entre aplicar a pena e observar seus desdobramentos. Exatamente, as consequências disso, né? E a seguir, continuamos com o especial jurídico e a entrevista com o desembargador Ulisses Fonseca Lousada, empossado por merecimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um momento histórico e de grande relevância para o judiciário do nosso estado. Volto em instantes.